A queixa principal muitas vezes está disfarçada em alguns sinais que o paciente nos apresenta. E nesse vídeo eu vou mostrar isso para você na prática, como isso acontece, compartilhando com você uma consulta, como que foi conduzida, como que o paciente chegou falando o que ele estava sentindo. Eu gosto de explicar dessa forma, porque muitas vezes as pessoas vêm para a consulta, óbvio, trazendo todas as suas queixas e devem dizer o máximo possível para a gente tentar esclarecer, tirar dúvidas e montar uma estratégia. E não foi diferente com o seu Francisco, de 75 anos, que esses dias veio para a consulta, mas a queixa da filha que acompanhava a consulta, inclusive, que ele não estava nem com muita vontade de falar, era justamente de que ele vinha muito desanimado nos últimos tempos. Além do desânimo, trazia consigo também uma grande dificuldade de se alimentar, sem vontade de comer, nem mesmo aquilo que ele tinha sempre o hábito de comer com satisfação, até um lanche que fosse, diferente de algumas comidas que muitas vezes a pessoa come no dia a dia e fica até um pouco saturado por conta da idade, por conta que talvez seja a mesma pessoa que prepara todo dia e o tempero é igual, e a pessoa um pouco meio que enjoa daquele mesmo arroz, daquele mesmo feijão, daquele mesmo macarrão, enfim, daquele mesmo tempero da carne ou do frango que come diariamente. Então ele nem um lanche, uma comida de fora, nem isso ele estava querendo se alimentar. E a terceira observação que ela fez, e talvez o motivo da consulta maior que ela trouxe, porque achava que não estava respondendo ao tratamento. Há 2 semanas antes da data da consulta, ele havia começado um quadro respiratório, ou seja, uma infecção respiratória. Procurou emergência, fez uma radiografia, começou antibiótico para poder sanar a tosse cheia que ele estava apresentando, juntamente com anti-inflamatório, com medicação para o cansaço que ele também apresentou. Por conta disso, que ela associou, não, o que meu pai tem é uma infecção e certamente ele não está respondendo ao antibiótico que ele está fazendo uso, porque já acaba esses dias o segundo esquema de antibiótico que foi prescrito para ele e ele ainda continua desanimado e ainda continua sem querer se alimentar e ainda com aquele desejo de somente ficar deitado, sem querer sair de casa, sem querer conversar muito, que era muito forte na história dele. Pois bem, relatando então tudo isso, eu perguntei perguntas chaves que eu sempre faço na hora da consulta. Eu questiono sobre 3 pontos que são bem importantes. Eu perguntei como que estava a função do intestino, como que estava o sono e como que estava a aceitação da água. Essas 3 perguntas eu sempre faço, independente da queixa do paciente, porque eu já percebi que as pessoas muitas vezes não falam como que está o intestino, esquecem do quanto de água que aceita e que bebe e também muitas vezes esquecem de relatar o sono se naquele momento não é o principal motivo da consulta. Então, no caso do seu Francisco, de 75 anos, que eu estou compartilhando com você, ele relatou sim que fazia com muita dificuldade o ato de defecar, ou seja, fazer cocô estava mais difícil, passando 4 até 5 dias sem conseguir ir ao banheiro. Isso já foi o primeiro ponto que eu coloquei ali com um asterisco em vermelho no prontuário dele, a dificuldade de evacuar, ou seja, um quadro de constipação. Associado a isso, a quantidade de água, de líquidos que aceita durante o dia. E aí ela me relatou, doutor, ele não aceita quase água, não bebe, não gosta de tanto suco assim. Então isso também foi um segundo ponto bem importante. E o terceiro era o sono, mas com relação ao sono ele estava dormindo demais, tanto de dia quanto de noite. E até ela mesma questionou, papai, mesmo dando muitos cochilos durante o dia, o senhor ainda está dormindo à noite? E ele relatou que sim. Então naquele momento o sono não era um problema para o seu Francisco. Mas juntando todas essas peças que aqui ele relatou, eu mostrei para a filha que o principal problema dele hoje era justamente a questão da constipação, a dificuldade de ir ao banheiro. A gente sabe e entende que a constipação, numericamente falando, em número de dias, é quando a pessoa não passa ou não consegue fazer cocô por mais de 2 vezes na semana. Ou seja, se ela só faz 2 vezes na semana, ela está passando de 3 dias para conseguir evacuar, para conseguir ir ao banheiro, relaxar e fazer cocô. Então, o ideal é que não passe de 3 dias. Então, o mínimo seria evacuar pelo menos 3 vezes na semana. Isso não estava acontecendo com o seu Francisco, porque ele me disse que passava de 5 dias sem conseguir ir ao banheiro. E quando ia, precisava fazer muito, mas muito esforço. E as fezes vinham como aquelas bolinhas, pedrinhas, realmente muito secas. Ele mesmo admitiu que estava sofrendo com isso. Deu para perceber também no exame clínico do seu Francisco um abdômen assim mais volumoso. Quando eu peguei no abdômen dele para fazer o exame físico, pedi para deitar, deu para perceber que ele estava com aspecto timpânico, que a gente chama, que a gente dá umas batidinhas e vê que tem muito gás ali acumulado. Ou seja, o abdômen realmente ele estava muito paradão, muito estático
e isso causa, além de ser um sinal indireto da constipação, isso causa um desconforto. Ele relatava, às vezes eu vou me levantar e não me sinto bem, ou então quero ficar quietinho porque quando eu me mexo muito aí eu sinto dor. Então dava para perceber no rosto do seu Francisco desconforto por conta de o abdômen estar muito paradão. Então era um outro sinal também que a gente conseguiu perceber. Veja bem, o paciente ele não falou em nenhum momento sozinho da constipação, foi preciso questionar. Por isso que agora eu questiono a você também, que hoje conduz um idoso aí na sua casa. Essa pergunta ela é muito importante. Na verdade, essas 3 perguntas. Como que está a frequência da ida ao banheiro do idoso, se passa de 3 dias, e como que é a consistência dessas fezes. Dentro dessa mesma pergunta a gente consegue entender se ele precisa fazer muito esforço para poder evacuar. A segunda delas é a aceitabilidade de líquidos, de água. Quanto de água que ele aceita hoje? Será que é o satisfatório? Será mesmo? Eu vou já ensinar você como que você consegue calcular aí mesmo no seu celular, na sua calculadora que tem na sua mesa, o mínimo de água, de líquido que o idoso que hoje você conduz, ou você mesmo que vive o seu autocuidado, precisa para poder melhorar a função intestinal. Esse cálculo é pensando na função intestinal, claro que ajuda na função do rim, que é o nosso filtro que precisa de água para funcionar. E a terceira delas é o sono. Como que está a qualidade do seu sono hoje? Muitas vezes a pessoa não está dormindo bem, é porque chega no final do dia muito cheio, empachado, realmente com muitos gases. E aí melhorar dessa condição é o que vai fazer com que a pessoa consiga relaxar e dormir tranquilamente. Ela vai dormir e ao se deitar fica muito sufocada. E isso tem muito a ver com o mau funcionamento do intestino. Então precisa olhar para esses 3 pontos que são perguntas chaves hoje que eu faço em toda consulta. Então olhando e voltando aqui para o seu Francisco, eu compartilho ainda quais eram as medicações que ele fazia uso. O seu Francisco ele faz uso então de AS, que é bem comum, talvez faça parte do arsenal de medicação que você toma, do idoso que hoje você cuida. Um beta-bloqueador, ou seja, uma medicação que desacelera o coração, ele tem um histórico de coração um pouco mais acelerado. Com o uso da medicação, um comprimido só ao dia, fica com o coração com frequência normal e evita que o coração, inclusive, tenha uma facilidade de crescimento. Então, controla a pressão com essa medicação só e também a frequência do coração. No caso dele, não precisava de uma outra medicação, somente dessa. Usa também a medicação para próstata no final do dia, usa remédio para o colesterol de uso contínuo e um suplemento nutricional, já que a filha já tinha percebido que ele não estava se alimentando tão bem e que também ele já veio tomando um suplemento, porque no passado ele já tinha se queixado em alguns momentos, inclusive ela conseguiu relembrar isso na hora da consulta, de que no passado, com algumas preocupações da vida, conflito familiar, porque ficou preocupado, o intestino também deixou de funcionar como deveria. Então ela mesmo começou a perceber com as perguntas que eu fui fazendo e relembrando algumas coisas a ela, olhando para o prontuário anos anteriores, que no caso do seu Francisco realmente existe o que a gente chama de doença do cérebro-intestino. Ou seja, de 2000 para cá, existem vários estudos em andamento e com mais afinco, com mais vigor, relacionados com essas doenças funcionais do intestino, que são chamadas doenças funcionais do eixo cérebro-intestino. Ou seja, alterações na saúde emocional, elas vão interferir diretamente na saúde intestinal e vice-versa. Daí porque existem estudos que conseguem comprovar que quem tem constipação com mais facilidade desenvolve depressão e vice-versa. Quem tem depressão com mais facilidade modifica a motilidade do intestino e começa a viver essa condição chamada constipação, passando muitos dias sem conseguir evacuar ou tendo que fazer muito esforço ao evacuar. Ou seja, fazer cocô se torna um drama na vida daquela pessoa. E talvez essa seja a realidade sua. Como eu falei que eu ia ensinar a respeito do tanto de água que precisa melhorar, e você pode calcular aí para você também, eu vou dar o exemplo do próprio seu Francisco. Na hora da consulta eu aferi a pressão, estava normal, 12 por 7,5. Ele realmente estava com aquela face assim de desanimado, mas a gente conseguiu conversar e eu mostrei para ele que a gente ia conseguir vencer esse momento, a gente conseguir melhorar a alimentação a partir do momento que ele conseguisse evacuar melhor. Ou seja, que o cerne aqui do problema, o centro da nossa consulta e as nossas estratégias deviam se concentrar em melhorar a função intestinal. Melhorar a função intestinal, então, seria a estratégia, que foi o que eu comentei com ele. E começando com a água que eu compartilho com vocês, eu ensinei a ele a calcular e mostrei para a filha, olha, a gente leva em consideração hoje que o intestino ele precisa no mínimo de 35 ml por cada quilo de peso. Então, depois de aferir a pressão do seu Francisco, vamos aqui na balança, seu Francisco. Pesei o seu Francisco, estava pesando 70,5 kg. Então, arredondando para 70 vezes os 35 ml,
dá 2 litros 450 ml de água. Então isso foi repassado para ele e eu questionei. Eu sempre tenho uma garrafa que eu estou bebendo ali na hora da consulta e mostrei, olha, seu Francisco, essa garrafa tem em torno de 500 ml de água. O senhor acha que o senhor toma umas 5 garrafas dessas por dia, que seja de água e suco? Aí ele balançou a cabeça dizendo que não, porque ele tem consciência que não consegue beber nem 2 litros, quiçá 2,5 litros, que era o que dava ali no cálculo individual do seu Francisco. Então, você consegue calcular para você também, pegando o seu peso em quilos, multiplica por 35 ml e vai dar o total em ml. No caso dele, 2.450 ml, que é quase 2,5 litros. E eu mostrei isso para ele. Essa é uma das estratégias que a gente consegue implementar para hidratar o intestino e ele começar a receber a alimentação durante o dia. E o ideal, inclusive, é no começo do dia já se hidratar com um copo. Se hoje não toma nada em jejum de água, pode começar com um copo de 100 ml, depois 150, 200. O ideal é que fosse ali em torno de 400, 500, uma pessoa mais nova até 600 ml de água, porque o idoso eu sei que não vai aceitar isso tudo de água de uma vez só, mas uma pessoa mais jovem consegue. Mas no caso dele, a ideia é, vamos fazer um copinho de pelo menos 150 ml de água, daqui a um tempo, 15 minutos, é o momento do café da manhã, aí o senhor vai se alimentar, organizamos um pouco ali a alimentação durante o dia do seu Francisco para poder melhorar. Inclusive eu vou deixar aqui um card de um vídeo que é justamente falando sobre a alimentação, como que ela pode ser melhor durante o dia e você melhorar também essa condição que talvez hoje lhe aflige bastante, tá certo? Dando continuidade por causa do seu Francisco, além de falar da primeira estratégia, que era essa, a segunda foi perguntar como que estava a questão de exercício, se fazia algum exercício, se parou de 2 semanas para cá por conta da infecção, ficou com medo de fazer exercício e tomar um antibiótico, porque isso é muito comum. O paciente começa a tomar um remédio novo com um tratamento mais sério, ele para tudo para poder centrar naquilo e tá tudo bem, contanto que ele voltasse, mas ele já vinha parado antes, ou seja, já estava muito sedentário. Segunda estratégia, então, implementada foi orientar o seu Francisco que ele precisava pelo menos caminhar. Porque quando nós caminhamos, nós estimulamos o intestino a funcionar melhor. Então, isso faz com que os movimentos naturais do intestino, chamados de movimentos peristálticos, sejam ativados pelo nosso movimento. Então, assim sendo, olha, seu Francisco, pelo menos uma vezinha por dia, vamos caminhar no corredor, vamos caminhar ali naquela varanda que o senhor tem em casa, naquele espaço na lateral, no jardim ou no quintal, enfim, o espaço que ele tenha dentro de casa. Se precisar de ajuda, vamos combinar com alguém que mora com o senhor para poder segurar na mão e ir junto, porque o senhor precisa caminhar para poder ajudar o intestino a funcionar melhor. A segunda estratégia foi essa, melhorar líquidos. A segunda, a questão de fazer alguma atividade que mobilize mais ele, tirando ele de só querer ficar deitado, desse sedentarismo todo, daí porque fica só deitado e fica cochilando várias vezes ao dia. Então, a caminhada, a segunda estratégia. A terceira estratégia, que eu até mostrei para ele na hora, mostrei para a filha, é a possibilidade de fazer massagem na barriga. Essa massagem, a pessoa deitada, ela deve ser feita no sentido do relógio. Então, vamos imaginar um relógio, que o ponteiro do relógio ele caminha ali no sentido horário. Da mesma forma, você diante de uma pessoa que está deitada, o ideal é fazer esse mesmo movimento. Porque o nosso intestino grosso, ele começa ali no pezinho da nossa barriga, do lado direito, ela sobe, ela atravessa até o lado esquerdo e desce. Então, se eu fizer movimentos circulares ali, uma massagem, pode hidratar um pouco a mão para não ser doloroso. Ali a gente vai estimular de fora para dentro o intestino a funcionar melhor, ou seja, esses mesmos movimentos peristálticos que a caminhada estimula. Fazer massagem na barriga no sentido do relógio ajuda bastante, e isso eu comentei também com o seu Francisco e com a filha dele. E antes de dar continuidade para falar das outras 2 estratégias que eu implementei e que se tratam de estratégias bem importantes, eu quero compartilhar com você que eu criei um treinamento chamado A Tríade do Cuidado para Idosos, onde esses 3 assuntos que fazem parte daquelas 3 perguntas que hoje são clássicas e eu faço a todos os meus pacientes, porque eu já percebi que passa despercebido na vida de muitos deles, que é justamente o treinamento chamado A Tríade do Cuidado para Idosos. Dentro desse treinamento, que tem esse nome tríade, eu abordo justamente constipação, insônia e quedas. Sendo a constipação aqui o assunto desse vídeo, mas dentro lá do treinamento também eu explico como que você pode ter um olhar diferenciado para poder evitar as quedas e também como conduzir melhor, sair dessa condição chamada insônia. Dentro do treinamento que você consegue acompanhar pelo seu celular, pelo tablet, pelo computador, consegue espelhar na TV para ficar bem grande, bem bacana, porque é muito ilustrado o treinamento, você consegue assistir no seu tempo,
é muito bacana porque eu compartilho inúmeros outros casos como esse que eu estou compartilhando aqui com você, ilustro também com as medicações que faz uso, a estratégia que a gente instituiu e como que o paciente voltou depois de um intervalo de tempo. Claro que eu preservo o nome real de cada um deles, coloquei nomes fictícios para preservar a identidade, mas são reais. Todo o restante da história é real. Eu acho isso, inclusive, o principal do treinamento, porque com o compartilhamento de casos você consegue tirar as estratégias que são ideais para a sua realidade, você consegue perceber que são os mesmos remédios que talvez você use, ou o idoso que hoje você conduz, que mora aí na sua casa, ou que você mora com ele, também faz uso, que você percebe que não é só você que tem essas dificuldades e que precisa compreender um monte de coisa que é simples quando explicada com calma, com clareza e quando a gente coloca em prática uma tarefa de cada vez. E a proposta é essa, é dividida em várias aulas para você conseguir assistir cada uma delas e naquele dia já colocar em prática e ver a realidade acontecer, uma mudança na sua realidade, uma mudança que torna a vida do idoso com mais qualidade, que esse é o intuito do treinamento, tá bom? Então, na primeira descrição desse vídeo tem um link do treinamento, você vai conhecer, eu tenho certeza que você vai gostar e vai se aproveitar do que você vai conhecer ali dentro. E como eu disse, você pode assistir na ordem que você quiser, você consegue perceber que com o treinamento vai transformar o cuidado, porque eu sei que o conhecimento ele transforma, vai deixar o cuidado mais leve, porque esse é o objetivo, o intuito de trazer um treinamento de forma prática para você, com orientações que você consegue aplicar, que não precisa de nada mirabolante, mas de atitudes novas, de uma forma diferente, para você ver a condução acontecer de uma forma diferente e modificar a realidade, tá bom? Como eu falei agora há pouco, existem duas outras estratégias que eu implementei no caso do seu Francisco. A quarta delas é o chá de sene, que eu mostrei para a filha. Olha, existem algumas opções que a gente tem para melhorar a função intestinal, além do exercício, além de fazer a caminhada, além de fazer a massagem, que é justamente instituir algo que ele consegue fazer também, que é tomar um chá. E o chá de sene, ele é muito conhecido, ele é um chá para prisão de ventre mesmo. A função desse chá e como que ele funciona é dessa forma. Ao tomar o chá, ele entra dentro do intestino, irritando um pouco a parede do intestino. A gente chama de uma medicação que seja laxante, mas por irritação. Ela irrita um pouco a parede do intestino, com irritação o próprio organismo automaticamente traz mais água para dentro do intestino, empurrando aquelas fezes acumuladas e melhorando a consistência das fezes, saindo de pedrinhas para uma consistência mais macia, mais bananinha. Daí porque é muito legal se utilizar do chá de sene. Junto com o chá também, uma outra possibilidade que nós temos de medicação que você acha fácil na farmácia é o PEG, polietileno glicol. O polietileno glicol também é um outro tipo de laxante, na verdade um regulador intestinal, que ele também melhora a consistência das fezes. Você pode usar uma vez ao dia, até duas, se desejar, até melhorar bem a consistência, e depois você pode ficar usando intercalado, um dia sim, um dia não. Um dia o chá, um dia usa o PEG, que é o polietileno glicol, que é fácil você achar geralmente em sachê, você dissolve numa xícara com água, toma, e aí ele vai se beneficiar, o idoso ou você que vai fazer uso do chá, para poder melhorar a condição do intestino. A gente tem alguns marcos no mercado, mas quando você chega na farmácia e fala do polietileno glicol, você vai encontrar e você vai conseguir fazer uso. É bem seguro essa medicação, mas só tem sentido se melhorar a quantidade de água, daí porque eu falei primeiro dessa condição, melhorar a hidratação, porque essas vão puxar água, tanto o osmótico, que é o PEG, como o sene, o chá de sene também, que tem essa propriedade que é fácil de achar, vai puxar água. São dois mecanismos diferentes que podem ser associados e que melhoram a condição da constipação. Inclusive, eu mostro aqui para você falando que o fato do seu Francisco ter ficado com uma infecção respiratória foi facilitado, ou seja, acumulou secreção porque o intestino não estava funcionando. Ele estava ficando muito cansado, sufocado, não estava expandindo adequadamente o pulmão, e ele já toma medicação para o coração, sobrecarregou o pulmão e ele acumulou líquido. Com o acúmulo de líquido, desenvolveu uma infecção respiratória. Daí porque é preciso que a gente evacue adequadamente, ou seja, faça cocô pelo menos um dia sim, um dia não, a cada 2 dias no máximo, para poder não juntar muito e não ficar muito cheio, empachado. Esse empachamento fez com que ele não conseguisse respirar profundamente, com isso desencadeou a infecção respiratória. Daí porque é muito importante todo o contexto e conduzir tudo. E no caso aqui do seu Francisco, que talvez seja a sua realidade, melhorar sim a condição do intestino, porque até a infecção respiratória, como pneumonia, pode aumentar o risco de surgir por conta da constipação.
E existe uma última orientação, uma dica prática que eu posso trazer para você também, que vale muito a pena, é a gente fazer com que o nosso cérebro entenda que aquele momento é o momento de ir ao banheiro fazer cocô. Como as doenças hoje estudadas são funcionais e conhecidas como do eixo cérebro-intestino, a gente pode estimular, ensinar, reensinar, ele vai reaprender o nosso cérebro que aquele momento é o momento de ir fazer cocô. Como assim, doutor? É o que eu chamo, e a literatura chama, de exercício do assento. Depois de uma das 3 refeições principais, que geralmente você está em casa, que seja o café da manhã, ou o almoço ou o jantar, depois dessa refeição, você vai para o banheiro e vai ficar ali de 3 a 5 minutos, sentada no vaso, sem nenhuma outra coisa, sem música, sem celular, sem revista e nada, pensando na vida mesmo, porque aquele momento é para você começar a mostrar para o seu cérebro que, olha, eu estou fazendo a digestão do que eu acabei de comer, aproveita a melhor motilidade do intestino, o melhor movimento do intestino para fazer a evacuação. Naquele mesmo momento você vai viver então a evacuação e ali você vai facilitar. Não significa que todas as vezes que você vai sentar, na segunda, na terça, na quarta, que você vai fazer alguma coisa. Mas você vai começar a mandar essa mensagem para o cérebro, para ele começar a entender que, olha, agora, por exemplo, depois do café da manhã, sempre vou me sentar 5 minutos, é o horário de relaxar e o organismo vai entender isso e vai evacuar com mais facilidade. Ele vai se movimentar melhor naquele momento e vai relaxar o assoalho pélvico, que são as musculaturas ali próximos ao reto e ao ânus, para poder você conseguir fazer cocô com mais facilidade, sem tanta tensão. Claro que, como eu disse, vai ter dias que você vai, ficou 5 minutos, não fez nada, tudo bem, amanhã de novo. E além disso, toda vida que tiver desejo de ir ao banheiro, você aproveita, você não fica esperando o dia seguinte, já que o horário é o café da manhã, por exemplo. No momento que deu vontade, você vai, e todos os dias naquele horário, que não é horário de relógio, é vinculado a uma refeição, para aproveitar o momento da digestão, tá? Se você gostou do conteúdo, então compartilhe com quem você conhece, que também cuida de algum idoso, que hoje tem essa dificuldade de conduzir melhor essas questões, inclusive a constipação. Você pode se inscrever no canal se ainda não é inscrito, porque toda semana tem vídeo novo com conteúdo, trazendo experiência clínica e experiência também dos estudos, do que realmente funciona na prática. E também você pode colocar aqui o seu comentário, compartilhe alguma coisa da sua história, o que foi que você já viveu, o que foi que você instituiu, que eu não comentei aqui nesse vídeo, que deu certo para você, que assim você compartilhando o seu conhecimento e a sua prática, a gente pode ajudar outras pessoas que também estão sofrendo com constipação e que vão melhorar, eu tenho certeza, tá? Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.